Fala, galerinha! No ar mais um Botecast e hoje eu tenho um convidado ilustre aqui, hein? Um convidado multi-investimentos. André Moraes, seja muito bem-vindo. Valeu, muito obrigado. Quarta vez aqui, né? Não aguento mais. Que pariu, já tô ficando Posso falar? Tá ficando repetitivo já. Pô, e temos um outro convidado repetitivo, Marcelo Menezes, tudo bom? Opa, fala, Igão, tudo bem? Cara, ó, a gente resolveu fazer esse Botecast por dois motivos. O primeiro motivo é o seguinte: ter o André aqui falando com a gente, ter o Marcelo, que são pessoas extremamente intuitivas e empreendedoras, e pessoas que passam discernimentos muito corretos, muito únicos para a gente, é uma coisa que abre caminhos para a gente. E outra, a gente começar a imaginar um pouco. Assim, eu vejo muita gente, André, sabe, o cara jogando todas as fichas no único pote. E a gente sempre falou a vida inteira, e a gente sempre ouve, que a gente não pode concentrar todos os ovos na mesma cesta. Né? Cara, você sabe que um dos livros que eu mais gosto de mercado, né, que trata sobre renda variável é Axiomas de Zurich, né? E um dos axiomas de Zurich, um dos axiomas tratado no livro é: coloque todos os ovos na mesma cesta e cuide da cesta, né? E aí eu sou completamente contra esse axioma, mas é aquela história de, porra, bebe o leite e esquece a vaca, né? Inclusive o Basser fala muito sobre isso, porque é um puta livro escrito há, sei lá, quase 100 anos atrás, mas, cara, que é muito atual hoje em dia. É claro que algumas coisas... Né? Exato. Algumas coisas mudaram, né? Eu sou muito mais, tipo assim, você deve dividir teus ovos em várias cestas, porque, cara, se uma se quebrar, tá tudo certo, né? E a gente continua vivendo, né? Você colocar todos os ovos na mesma cesta e cuidar, você não consegue cuidar 24 horas por dia, 365 dias por ano, porque, por exemplo, você coloca todo o teu dinheiro no mercado de ações do swing trade, daqui a pouco vem uma pandemia e amanhece com um gap de 15%, e aí, cara, e é 2, 3 cut break, enfim. Já se ganhou um prêmio Nobel provando que quanto mais diversificada é uma carteira, melhor menor é o seu impacto, investimento. né? Não, melhor é o seu investimento no longo prazo, né? Então, independente de um impacto de um ou outro investimento, no longo prazo, a rentabilidade desses investimentos combinados tendem a ser melhor do que investimentos isolados, enfim, né? É porque, na teoria, ele sugere que, independente de qual mercado que você está, em algum momento esse mercado vai sofrer muito. Sim. Eu acho que Então, cada cesta sofre um tipo de risco diferente, né? Exato. Sim, e aí você diversificando, você sofre menos impacto naquela crise específica pelo setor. Eventualmente, algum mercado vai sentir muito, mas eventualmente também algum mercado vai bombar muito. E aí você não ganha com 100% do teu capital, mas você ganha o suficiente para que na hora que um sofrer, cara, o que subiu... Porque uma coisa é matemática, não é minha opinião. Cara, se tu investe errado em com, sei lá, 10, 15% do teu capital em um determinado mercado e o mercado colapsa, cai, não vale mais nada, você perdeu 100% do que você investiu. Em compensação, quantas ações, ou quantos imóveis, ou quantos outros investimentos sobem mais do que 100%, né? Então, por exemplo, se eu compro um ativo que colapsou, a GX, eu estou falando de, por exemplo, sei lá, 2012, 2013, 2014, mas em compensação, se você compra a Magazine Luiza, a OGX valia, sei lá, 5 e foi para 0. Em compensação, a OGX valia 37 centavos e foi para R$40, entendeu? Então, essa assimetria, essa coisa convexa que te dá muito quando você ganha e só te tira no máximo, né, aquilo que você investiu, o teu limite, cara, é muito interessante. Por isso que a diversificação, para mim, é uma coisa muito importante. A partir do princípio que a gente não vai acertar todas, né? Não, tem que partir desse princípio, que a gente não vai acertar todas. Então não faz sentido você não diversificar as coisas também, né? Sabe, eu tô com duas pessoas aqui que elas são ícones na minha vida e em determinados momentos, né? Eu conheço o André Moraes ali em 2006, 2005, e o André é um cara que me fez entender que a gente podia ter muito mais chance, né? Se a gente montasse algo junto, se a gente fosse parceiros ali, né? E aí, quando chega ali em 2015, exatamente 2015, né? Eu conheço o Marcelo em 2015, porque é o ano que eu tô saindo da Rico ali. E aí a gente teve... Chegando na Rico, né?
Chegando, né? Não, saindo. Não, saindo. 2015 Ah, foi o ano que saindo, saiu. entrando na Clear. É isso mesmo. Temos um momento antes. Fui te encontrar na 2013, 2014, eu vi você uma vez. E depois a gente se reencontrou, né? Mas o primeiro encontro meu com o Marcelo foi quando a gente tinha saído da Rico. E eu tava num boteco tomando cerveja com ele. E o Fred, da Rico, me deu um empurrão lá. E foi parar na delegacia. Foi um monte de coisa. Coisa já resolvida. Ué, mas muito... Zero problema. Mas assim, o primeiro encontro com ele. E desde aquele dia ele falou pra mim assim, Igor, você já pensou que era possível investir em outras coisas, fora a bolsa, etc. E aí foi ali que foi plantada uma semente. E ao longo do tempo, né, eu vi assim, a gente lá quando começou, André, você era um cara muito mais para o day trade do que para swing. E aí a gente veio mudando, eu tava mais longo prazo e você indo, e aí cada um vai se ajustando. Então a gente vê que perfil de investidor, você entender o seu momento, o quanto você está disposto a arriscar, o quanto você está disposto a te dedicar em termos de carga horária, né? O day trade necessita que você esteja ali acompanhando fidedignamente o mercado das 9 horas, 10 horas que abre, vê futuro, etc. Isso é uma coisa que ao longo do tempo vai mudando. Eu, a partir do momento que eu começo a ganhar dinheiro, eu me tornei também um empreendedor. Eu montei outros negócios baseado nessa perspectiva assim de eu preciso empreender, eu preciso investir. E eu sempre vi o André, por exemplo, a gente trabalhava na XP ali e no mesmo andar, no mesmo prédio, andar não, né? No mesmo prédio, tinha a Cirela. Né? E sempre, quando vinha uma crisezinha ou outra, o André sempre viu oportunidade em comprar um imóvel. E eu vejo muita gente hoje que, por exemplo, às vezes joga todas as fichas para o day trade. E pessoas que não necessariamente precisariam estar ali. Pessoas que têm grana, pessoas que têm um emprego que tem uma rentabilidade legal, uma remuneração legal, e elas poderiam estar fazendo renda recorrente em outros investimentos, ou pulverizando, diversificando em outros setores, né? E em cima disso, eu acabei também migrando, né? Quando eu conheci o Marcelo, a proposta dele era sempre assim, eu estava procurando com o Kim de investir. Naquela época eu pensava assim, pô, vamos construir, vamos comprar um mercado uma franquia da Rede Dia, vamos cultivar alface. Porque, pô, são coisas que dá dinheiro. A alface é um dos vegetais aí que você, cara, tem a maior margem. Só que depois, quando você entra a fundo do negócio, a treta não é produzir alface, e sim como fácil, distribuir, né? Distribuir o alface. Porque você precisa distribuir em grande escala. Aí você começa a entender problemas da coisa, né? E aí, um detalhe que ficou muito marcado para mim, ô Marcelo, e aí eu queria até que você falasse, né? Foi assim, quando eu perguntei para você, porra, você constrói? Você falou, sim. Foi dar dinheiro? Você falou, não, né? E existe uma coisa que você falou que era engenharia financeira, que eu acho que se a gente falasse isso para as pessoas iam começar a entender que o cara que vai empreender, ele não está preocupado em trabalhar, e sim em colocar o dinheiro dele na menor fração possível, obtendo o maior resultado possível, né? A performance. Exato. Trazer a performance. Que seria a tal da engenharia financeira, né? Essas datas que você falou aí foi quando você me conheceu, né? Mas eu conheci vocês antes disso, né? E uma coisa que o André falava que para mim virou um lema, tô pela primeira vez contando para ele, o se afastando da manada. Isso para mim entrou na minha vida de uma tal maneira assim que me fez pensar fora da caixa, sabe, as coisas. Então, no outro Botecast eu falei a mesma coisa. Eu falei, tem farmácia que dá certo, tem farmácia que quebra, tem padaria que dá certo, tem padaria que quebra, tem escola que cresce, tem escola que quebra. Não tá no ramo, não tá no segmento, é o jeito de fazer, né? Então, assim, ou você vai seguir o jeito convencional que todo mundo tá fazendo e ser mais um no meio da manada, ou você tenta fazer de uma forma diferente, mais inteligente e se afastando da manada. Entendeu? Isso aí, pra mim, desde quando eu vi, a primeira vez que o André falou isso ficou gravado na minha cabeça e nunca mais saiu. Isso serve pro mercado de ações, mas serve pra qualquer coisa na vida. Pra qualquer coisa. E é engraçado coisa que a pessoa for inventar de fazer. Que o se afastando da manada, assim, normalmente as pessoas estão onde está o oba-oba. E a proposta do se afastando na manada, se afastando da manada,
não tem a ver com se afastar do oba-oba, e sim você pensar diferente das Sim, pessoas. Exatamente. Porque se você for no oba-oba, você só se fode. Até, Isso é mais um. deixa eu só falar. Cara, o mercado é muito cruel, né, cara? Porque quando você abre o Twitter, o Instagram, sei lá, qualquer plataforma de notícias e tal, não sei o que, tem sempre, por exemplo, investimento da vez, né? Então, é criptomoeda. Aí, cara, você Todo abre mundo na criptomoeda. Twitter, Instagram, Facebook, o cacete e tal. É só criptomoeda. Por que você deve investir? Por que não sei o quê? Por que vai bombar? Por que não... Aí, cara, o que você faz? Todo mundo vai. Porra, a manada tá indo lá, você vai junto. Aí, velho, sabe o que é? É o Realizando. topo da parada. Todo mundo Entendeu? realizando, né? Aí, tipo, Exato. a gente tá gravando isso aqui em março, né? Março de 2022. Cara, se a gente voltar 3 meses, o grande lance era dolarizar teus investimentos, porque dolarizar teus investimentos é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Aí Só o dólar que tá na semana- 5,70 e tá Nasdaq 4,70. tá no topo, entendeu? Aí a gente puxa para 3 meses depois e o dólar caiu 20% e a Nasdaq caiu 30%, entendeu? Então você que entrou na vibe perdeu 30%, 40%, 50% do teu capital. Se você for desistir disso agora e volta... Então, você tem que pelo menos parar para pensar, cara, que porra é essa que estão falando, o que tá acontecendo, o que será de probabilidade, né? Quando chega pra gente já tá muito atrasado. Exato, então você tem que ficar esperto no mínimo. Então o nome Se Afastando da Manada não é à toa, é porque, porra, você precisa parar para pensar, né? Tá todo mundo se jogando de despenhadeiro. Eu vou também É a porque única tá todo opção, mundo né? se jogando. Cara, sai fora dessa manada se jogando e pensa um pouco. Quantas vezes você né? vai em algum lugar, em algum comércio, e chega lá, você olha assim, tem uma fila. As pessoas entram na fila e nem sabem nem por que é a fila. Aí você vê no caixa do lado, o caixa do lado tá vazio. Tem 10 pessoas no caixa e o outro caixa do lado vazio. Exato, Porque é a manada. Todo mundo tá naquela fila ali e não sabe nem por quê. Não olhou nem pro lado. Exato. Um dos exemplos clássicos, né? Aqui em São Paulo tem o corredor de ônibus. E assim, de segunda a sexta ele é proibido de andar. Mas no sábado e no domingo. Hoje ninguém vim lê na sua livre. casa e eu aproveitei disso, cara. Porque, tipo Só que assim, você vê que as pessoas estão ali, ó, porque elas Alienado. só ouviram alienado Estão tudo do segunda a sexta, ela tá hipnotizado. andando no corredor. Ela Então, não pode andar ali, ela não lê a exato, placa que tá escrito exato. assim, ó. De segunda a sexta é proibido, mas sábado e domingo é liberado. Isso Não, é hipnose. tá todo mundo travado aqui no congestionamento e ninguém anda no corredor. É louco isso. Olha só, um comentário aqui. André, cara, a gente já rodou bastante, né? A gente já tem uma certa quilometragem aí. E a gente vê pessoas muito inteligentes, pessoas que têm uma profissão legal, uma remuneração legal, que elas chegam muitas vezes pra gente e falam, eu não aguento mais lidar com funcionário. Poxa, eu queria investir de uma maneira diferente, eu queria ser mais eficiente. E isso acaba não se concretizando porque ela chega, de repente, para fazer day trade. E o day trade, ele é alta performance. Dentro do mercado de investimentos, ele É a Fórmula 1, né? ele é a Fórmula 1 e requer que você tenha muita disciplina, muito conhecimento sobre aquilo que você faça, muito gerenciamento de risco. E nem sempre as pessoas entendem que, assim, se eu tenho muito sucesso naquilo que eu faço aqui fora, quando eu chegar para fazer day trade, eu tenho que me colocar como iniciante e alguém que vai se preparar para concorrer a poder vivenciar disso, ser benéfico para mim. Não, os caras queimam a largada, começam a perder dinheiro, perder vida, perder tempo. E, de repente, a gente vai falar assim, porra, dentro do mercado financeiro, a gente tem o renda fixa, a gente tem fundos imobiliários, tem long e short, a gente vai ter position trade, mercado de opções, travas, Você tem swing trade, mil e e uma milhões. possibilidades. Por que a pessoa quer o day trade, né? Porque, Porque é o meio teoricamente, é o rápido, que que é seria a rápido. alavancagem, que é a ganância, né? E a gente, ao longo do tempo, a gente veio meio que num processo de amadurecimento, onde eu aprendi, eu já falei isso, né? Quando eu conheci o André ele sempre teve um pouquinho mais de experiência que eu, até porque, assim, eu era um cara periférico, um cara limitado, porque eu tinha poucas referências. E aí o André, ele já tinha ido para a faculdade, já tinha se formado, ele já tinha sido presidente de Grêmio Estudantil. Não, Ele sim. falou, ele já tinha sido preso. Aí eu falei, cara, Preso, o cara vai falei, falar que eu fui fui preso. preso. Não, o preso fui eu, mas peraí, eu não preciso entrar nesse detalhe. Não,
Você lembra que você falava assim, porra, eu já fui presidente estudantil do Grêmio, e na faculdade ele tinha que negociar, ele tinha que pleitear coisas pro nicho dele ali, e ele tinha que defender o interesse de um grupo de pessoas, Sim. dos alunos ali. Cara, eu vi muitas vezes, assim, e foi ali, né? Eu já contei várias vezes sobre esporros que eu tomei do André, da esposa dele. Cara, não tem problema. Porque eu tava numa fase de aprendizado e, assim, eu acho que quem não erra, quem não consegue ouvir os outros, dificilmente vai evoluir na vida. Porque, normalmente, quando você tá tomando um esporro de alguém que gosta de você, é porque ele quer o seu bem. E se você não conseguir ver isso, meu, desculpa, fica foda. Você não conseguia enxergar, Igor, porque você estava no outro fractal. Pode ser. A vida Tava humana, olhando menor. a vida humana é igual o gráfico da bolsa, meu. Tenta enxergar o movimento de 1 minuto num gráfico de 60, você não vai conseguir ver. Então, assim, existe um fractal maior que a gente, um fractal nosso, e existe fractal menor. Tem um fractal maior, assim, financeiramente, meu, que nem enxerga a gente, sabe? Não sabe. Fala assim, pô, como o cara tem problema de 100 mil? 100 mil eu pago de cartão de crédito, entendeu? Então, assim, existe umas dimensões, meu, que a gente não consegue enxergar. É o que acontecia com você quando você falou do André. Pensa assim, ó, o André, naquele momento, uma das passagens, tá, pessoal? Vocês estão vendo essa casa, né? De vira e mexe, eu mostro uma foto de uma piscina, eu tenho um carro legal, mas o responsável por eu ter isso se chama André Moraes. Aí, não, mas deixa eu pontuar. Óbvio que eu tenho a minha capacidade, André, eu tenho certeza disso. Mas em algum momento, eu tinha uma decisão a ser tomada e eu achava que eu era injustiçado na vida. A gente precisa contar isso para as pessoas entenderem. Eu vou dar um exemplo aqui, exemplo não, é real. O André, ele começou a ir trabalhar na corretora. E assim, aí as coisas começaram a acontecer pro André. O André chegava pra mim e ele falava assim, Igor, você é bom pra um caralho. Você não pode ficar respondendo e-mail. Você não pode querer atender o telefone. E ele falando na manha. Por quê? Teoricamente a gente é sócio. E ele falou, não, peraí, eu acho que eu vou falar da maneira mais sucinta possível, esse animal vai entender. Aí beleza. Aí vem a primeira vez, eu reclamo, porra, o André foi premiado ou não? Aí vem uma segunda premiação. Eu olhei, porra, André, de novo, os caras te premiaram. Aí o André de novo, então, mas olha, você já viu que você é bom no índice? Dá uma atençãozinha pra isso. Você tá respondendo e-mail, cuidando de site. E eu falei, porra, André, eu trabalho pra caralho. Que tá o problema. E o André quieto. Cara, na terceira premiação do André, eu falei assim, porra, André, que merda, os caras só olham pra você. O André perdeu a paciência, ele falou, porra, tem um limite pra falar com os animais, né, cara? Eu não falei isso, não. Mas tem. Não, a minha Eu interpretação desenho, vou ter que desenhar, pegar a lousa. Exato, é mais ou menos isso. Aí ele falou assim, porra, Igor, para de mandar e-mail, seu imbecil. Você é bom dando aula, isso aqui, ó, qualquer estagiário vai fazer. Aí foi quando eu tomei um choque de realidade na minha vida. Se não fosse esse esporro seu, eu não teria isso aqui. Sim. Mas eu seria o cara que ia estar fazendo site. É o cara que ia estar mandando um boleto de cobrança e achando que isso tinha um extremo valor. E as pessoas não veem que, às vezes, assim, a gente está tentando falar de uma maneira, porque só os amigos nossos vão poder chegar e falar assim, olha, amigo, peraí, você não acha que é melhor fazer assim? Dá uma olhada nesse caminho, é diferente. E nem sempre, André, as pessoas querem seu mal, entendeu? Não, sim. Geralmente não querem. Hoje tem muita teoria da conspiração. Eu tinha taxado naquele momento querem. que você era meu parceiro, meu sócio, meu amigo. Cara, como é que eu posso pensar que o André, fazendo isso, ele quer meu mal? Eu tinha que assumir de primeira que ele queria meu bem, que ele estava dando uma mensagem, falou, tem algo errado. Só que ele está sendo polido, ele está tentando ser delicado. Tentando ser delicado para não me ofender, não me magoar. Eu consigo ver isso com a clareza hoje. Sendo que o melhor que você não tem noção era de quanto eu sei o quanto você foi importante na minha vida. Não, eu entendo isso, mas, cara, só isso não adianta. Você precisava ser bom pra caralho. Sim. E por que eu falava isso? Porque tu
você sempre foi melhor que eu fazendo o que você faz. Isso eu tenho certeza. Para entreter o público no intraday, você sempre foi melhor que eu. Eu só não queria que você ficasse fazendo outras coisas, porque, porra, em outras coisas você poderia ser bom, mas a gente poderia contratar alguém para fazer isso e você gerar muito mais valor. Era coisa que dava pra ser substituída por outros, né? Exatamente. Outra pessoa. É a mesma coisa, tipo assim, porra, você tem lá teu capital no day trade, né? E aí você é um bom trader, você dobra esse capital. Porra, ao invés de dobrar o teu capital no day trade, você tira isso de lado e vai diversificar. E diversificar fazendo o quê? Dane-se, não interessa. Você tira teu capital de risco. Você pode colocar esse capital em operações mais longas, você pode investir a longo prazo, você pode comprar FII ou você pode investir em imóveis, entendeu? Eu sou engenheiro. Eu, quando me formei, eu e minha esposa, a gente não tinha nada, né? A gente só tinha um Uno que meu pai tinha me dado. E aí a gente tinha um bom salário, gastava pouco, porque a gente morava num apartamento que tinha uns 40 metros quadrados, não tinha nem geladeira, tinha um frigobar e tal, e a mesa de jantar era uma mesa de bar e tal, enfim, durante algum tempo a gente ficou assim, então todo o dinheiro que a gente ganhava a gente guardava. Porra, então eu fui fazer casa para vender, e aí eu criei uma expertise que, cara, mercado imobiliário era uma coisa que para mim fazia diferença, eu conseguia... com um bom networking, saber aonde comprar, quando comprar, que preço comprar, para que eu pudesse eventualmente até construir, às vezes não, às vezes era comprar e vender depois, mas às vezes construir e ter um bom lucro, né? Mas isso só veio porque você cuidou do principal ali e conseguiu tirar dinheiro daquilo. É o erro que muita gente comete. Criar uma base, né? O cara ganha, tem 10, consegue ganhar e fica com 20, aí faz apostas maiores e a hora que dá errado perde tudo. Então, Mas ele não conquista nada, ele vai destruindo. Exato, né? Por isso que a diversificação para mim é tudo. Então, hoje, por exemplo, eu faço trade, tem um pouco de limitação aqui no Brasil por conta de ser analista, mas eu posso fazer trade no mundo inteiro, com criptomoedas, com ações nos Estados Unidos, enfim, tudo mais. Parte desse dinheiro está lá, mas parte do meu dinheiro, aliás, a parte hoje mais relevante, né? Porque eu tenho 45 anos, eu não posso deixar meu dinheiro todo alocado a risco, nem a parte mais importante, né? Eu tenho um monte de compromisso, eu tenho filho na escola, eu tenho um monte de gente que trabalha para mim e tudo mais e tal. Então, parte desse dinheiro está diversificado, né? Em imóveis, que é o que eu mais gosto, em renda fixa, em ações para longo prazo, enfim, em outras coisas. E isso só acontece porque ao longo do tempo a gente aprendeu, cara, que diversificação é muito importante, que diversificação talvez seja a coisa mais importante nesse processo todo que a gente está vivendo. Até em cima disso, assim, falar, né? O Botecast de hoje, ele tem o objetivo de mostrar as outras vertentes de investir, né? Quando eu tô trazendo dois caras aqui, que são, na minha opinião, referências, mas ao mesmo tempo é só para pontuar. Teve um momento meu, lá quando eu assimilo essa mensagem do André, ele fala, porra, Igor, sai de não sei o quê. Aí depois eu começo a ouvir, porra, o André tinha razão. Aí eu começo a ver ele, tipo, comprando imóvel, ele investindo em imóvel com o Raoni, os caras falando assim, não, vamos fechar a laje do empreendimento da Cirela. E eu falei, caralho, eu nunca tinha isso aqui, pô. Aí você vai ver, pô, era um negócio legal. Você consegue comprar um imóvel e daqui a pouco você vende ele, dependendo da forma como vai, com 40% de ganho, 70%, 80%, anywhere, porque assim, não é uma certeza, mas era uma maneira de você pegar em determinados momentos que o mercado está aquecido para imóveis, você vê também uma possibilidade, né? Eu vi a minha família, meu avô, por exemplo, ele veio para o Brasil, e o que meu avô construiu? Quando meu avô morreu e ele divide o patrimônio dele, ele tinha um monte de casas, patrimônio. Aí eu falei, porra, legal. Então assim, eu comecei a juntar. Quando eu vi o André comprando imóveis para investir, diversificando a carteira dele, e o Marcelo chega para mim falando sobre, porra, eu tinha uma incorporadora,
vamos construir, vamos investir nisso. Eu comprei a ideia. Hoje, eu tenho quase que metade do meu patrimônio rodando em investimentos de longo prazo, que é o imóvel. Por quê? Porque eu entendo que, assim, se vender, eu compro para vender, se não vender, eu seguro em carteira, mas eu sei que também ele tem um índice que ele vai corrigir, ele vai valorizando ao longo do tempo. A terra não vai, por exemplo, eu estava falando hoje, aqui no Botecast que a gente fez com o Stagliano. Cara, para mim, onde a gente mora aqui é um paraíso, então assim, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, onde eu moro vai ser o preço mais caro do Brasil. Por quê? Porque hoje a gente tem qualidade de vida aqui. O cara tá na natureza. Se você for para uma orla de praia, aquela vai virar uma fortuna, porque assim, hoje todo mundo já sabe que morar de frente, morar não, trabalhar, você pode trabalhar como home office. Mudou, né? Mudou bastante. Então, Mudou assim, muito. o cara que pode trabalhar de qualquer lugar, cara, eu quero o quê? Qualidade de vida? Qualidade de vida o quê? É Quero uma trabalhar no praia, paraíso, né? uma Quero morar e trabalhar montanha, no paraíso. na natureza, lá onde tá o Taubaté, onde você tá construindo a tua casa, a chácara, né? Cara, então assim, eu também vejo isso. E aí eu consigo ver valor entendendo que as coisas ao longo do tempo, assim, cada vez mais vai ter mais pessoas tentando morar nos grandes centros e cada vez menos tem menos casas, né? Cada vez mais tem menos casas. Aí você fala, opa, então, teoricamente, é uma matemática legal. Tirando uma crise muito peculiar em cima do setor, imóveis Mas a crise uma afeta coisa... qualquer setor. Agora, o imóvel é difícil você perder imóvel, né? No tempo, né? Não, Dependendo de você comprar eu um não vou te imóvel. falar isso. Então, no tempo, sim. Perder imóvel é fácil. Por isso que imóvel precisa ser um investimento de longo prazo. Porque perder imóvel, com o passar dos anos, é muito difícil, né? Porque o imóvel ele tem uma peculiaridade muito grande, né? Ele passa por momentos de consolidação, é igual a bolsa, né? De o preço não fluir e de repente começa a fluir, você fala daqui não passa, vou vender porque daqui não passa, e ele foi embora, e aí ele faz um outro patamar e tal, não sei o quê. Então, o imóvel é um investimento que ele precisa ser muito bem pensado, porque primeiro, não vá botar dinheiro que tu precisa para daqui a um ano, porque aí é uma aposta merda que você faz. Sim, porque certo? pode dar merda. Você precisa de um investimento de ser um investimento de longo prazo. E o segundo, por que você precisa comprar bem o imóvel? Porque o que faz a diferença não é o preço que vale, é o preço pelo qual você compra. Então, quando você pega, por exemplo, eu vou pegar uma região que é uma região que eu conheço bem, que eu tô olhando sempre, que eu tenho um monte de coisa e tal, que é a Vila Mariana. Porra, o preço do imóvel lá é 14 mil reais o metro quadrado, tá certo? Se tu compra por 14 mil reais o metro quadrado, brother, pode ser que tu só ganhe dinheiro daqui a 10 anos, entendeu? Daqui a 5 anos, sei lá eu, né? Agora, se tu consegue viabilizar alguma coisa, que tu consegue pagar 10 mil reais o metro quadrado, mesmo que seja em planta, a hora que ficar pronto ele vale 14 mil. Então, aí que vem o nosso formato de negócio. Exato. O imóvel, para começar, Igor, não importa por quanto você vende. A primeira lição que quer dizer, quem sou eu para falar isso? Aliás, eu sou um cara que mexe com essa porra há 20 anos, então eu Tem sou... propriedade. Eu já posso falar. O imóvel é o preço que você compra, né? Exatamente. Porque a partir daí que fica claro como é que vai ser o teu investimento. É por quanto você compra, né? Exatamente. Então, por quanto você compra faz total sentido. Quando posso explicar um pouquinho, Igor, como funciona o nosso negócio? Peraí, deixa eu só falar. Em cima disso... Só para pegar o gancho dele depois. O André, ele falou uma coisa interessante, né? Porque, assim, a gente montou um negócio, o Marcelo, eu, o Kim, que era a incorporadora, que aí vai entrar a questão de como a gente pode oferecer alguma coisa diferente para o cara também pensar diferente. Então, mas mais uma vez, o que vocês montaram responde essa pergunta, né, cara? Que é por quanto você compra, né? Exato. É por isso que é um troço que tende a crescer. E eu só trabalho com isso. Assim, quando eu falo mercado imobiliário, eu não chego no lançamento, né? Estão lançando, aí tá, tipo assim, você pega o cartaz que tá, o panfleto que tá o pessoal na porta da padaria distribuindo.
Aí tu pega lá... Esse aí, é o preço final, é o preço que vale hoje. Aí tu vai lá no stand de venda, aí o cara fala lá, olha, é um bom negócio, porque vendeu tudo, tá vendendo não sei quantos % e tal, não Esse sei é o quê. um preço bom ou preço Não, justo não é, bro. para quem quer morar. Mas, tudo bem, assim, pra André, quem quer morar, mas- pra quem deseja. Então, mas pra quem Não quer pra investir, investir. não Então, é. mas não é sendo o lance. você que tem um relacionamento bom, tem uns contatos bons, quantos por cento dessas pessoas conseguem ter acesso que você tem a um dono de uma incorporadora, a oportunidade que você busca? Sim, Ninguém consegue. Com network você consegue isso. Exato, mas isso aí é 1%. Por isso que o trabalho que vocês fazem, e aí, porra, por que eu tô falando do trabalho que vocês fazem? Porque, porra, eu já investi dinheiro lá, já tive retorno, já investi de novo, já tive retorno, já investi de novo e tal. É um negócio legal. Porque isso, tipo assim, uma coisa é você ter um networking foda e, porra, ser brother do cara que tem, pô, uma das maiores consultoras do Brasil. Então, de certa forma, você vai lá e fala e tal. Ninguém porra, tem isso. né? Tem uma oportunidade aqui ou ali, aí você Exato. junta uma meia dúzia de amigos, entra lá comprando 20% do empreendimento. É uma coisa legal, você consegue um preço melhor. Outra coisa é você entrar num negócio menor, mas que é mais palpável, né? É mais para todo mundo do que Nosso negócio ele possibilita um pequeno investidor a ter a mesma margem que você tem com esse baita acesso que você tem. Então, assim, quando nós desenvolvemos, nós idealizamos a Capital Concreto, não foi para construir para alguém morar, né? Lógico que alguém no final do curso vai morar naquele apartamento, vai ter uma família morando naquele apartamento. Mas nós desenvolvemos a Capital Concreto para criar ativos financeiros para investidores, né? Então, assim, hoje quando a gente oferece para os investidores uma unidade, a gente não tem o custo do apartamento decorado, a gente não tem o custo do stand de venda, daquele monte de corretor, toda aquela energia de marketing, né? A gente não tem um spread bancário, a gente não pega financiamento do banco. Então, tudo isso a gente reverte em desconto ao investidor. Né, que você falou da Vila Mariana. Hoje nós estamos vendendo na Vila Mariana a R$9.000 o metro. Você falou que 10 mil era ótimo. Nós temos oportunidades a R$9.000 no metro, na Vila Mariana. Eu tenho lá alguma coisa, não tem? Não, nesse ainda o não. Ibiza Ibiza é lá perto. Eu não sei o que é. a mesma coisa. do outro a lado Vila Mariana e Vila isso. Gomercinda é só atravessar Ricardo Jafé. Nós temos um ele outro tira prédio alguma maior, coisa. que nós estamos construindo agora, 8 andares, 48 apartamentos, e nós temos unidades até de R$9.000 o metro. Então, assim, porque é um ativo para investidor. A gente não está dando desconto para você comprar. A gente está tendo a mesma margem de lucro, só que nós tiramos todas aquelas despesas inerentes do lançamento. Porque, assim, as pessoas que não têm o acesso que você tem e quer investir em imóvel, vai lá no lançamento e compra, né? Imaginando que depois de pronto vai valer uns 20% a mais. Essa é a expectativa do cara. Mas isso hoje é até ruim, né? Com inflação a 10% ao ano, o empreendimento leva, sei lá, 3 anos para ficar pronto. Se você pensa em um ganho de 20%, é uma puta de investimento ruim. Porque Sim, mas no caso você sem correr nenhum risco, você vai lá e enfia o dinheiro no CDI nesse e vai ter mais específico, que isso. André, a gente tem 12 meses de obra só. Sim. 12 meses de obra e a gente parte com 30-40% abaixo do valor do metro quadrado. O que eu tô falando é exatamente a diferença de você fazer um negócio como esse e uma diferença de você ir lá no stand de venda e comprar apartamento. Sim, nosso produto não é a gente que está falando que está barato, entendeu? A gente fala assim, esse apartamento a gente está vendendo R$9.000 um metro. Qualquer pessoa pode entrar no Zap Imóveis, no Google e pesquisar um metro quadrado e ver que está 14. Mas deixa eu ser a pessoa aqui que vai te perguntar algo que alguém lá fora perguntaria. Tipo assim, tudo que parece bom demais aos olhos de qualquer bom investidor, tipo assim, se preocupa, né? Mas como é que vocês conseguem vender? Na verdade, não é vender. É passar para o investidor, por exemplo, Vila Mariana, R$14.000 o metro. Como é que vocês conseguem passar isso a 9.000? O que tem de diferença de um investimento tradicional que precisa vender a 14 para se tornar viável? Hoje a gente precisa dar uma atratividade para o investidor. Nós estamos começando ainda, então assim, a gente tem que ser um pouco mais agressivo do que o concorrente. Né? E assim, eu acredito que se a Cirelo, a Vitacom fosse lançar lá, eles também abririam uma oportunidade de R$9.000 no metro para você também. Entendeu? Só que poucas pessoas têm esse acesso que você tem. Então eu te dou toda a possibilidade das pessoas menores conseguirem. Tem um detalhe que é muito foda, né? Que assim, eu vou falar por mim, né? Em algum momento da minha vida eu comecei a investir em imóveis também. Como eu falei, eu tenho cerca de 50%, metade da minha carteira ela é... Tipo assim, eu achei que ele ia falar, eu tenho cerca de 50 imóveis. Eu falei, caralho, maluco. 50%. Ainda não Tá cheguei. quase 50%. Quase isso, mas ainda não cheguei. Sei lá, devo ter uns 4. Tô brincando.
Eu tenho um pouquinho mais. Gente, eu tenho, sei lá, 12, 13 imóveis hoje, no giro, onde eu tenho a perspectiva de comprá-los, vendê-los mais caro, né? Eu compro como investidor e vendo, e vai. A minha ideia principal era ter sempre esse quesito aí de 12 imóveis, porque na teoria, em algum momento, eu ia casar de ter um vendendo a cada mês e eu ter o ciclo completo, né? Pensa só, André. Quando a gente fala em renda variável, eu já tive alguns momentos aqui em termos de o Joesley Day, onde do Foi nada foda. você tem 50%, 60% da tua posição desvalorizada no renda variável. Minutos. Né? A pandemia, você acabou de falar assim, porra, tivemos 15% de gap. Cara, mas o mercado ele veio machucando até mais do que isso. Deu 60%, 70%. Eu não consigo ver o meu patrimônio assim. Então, eu escolhi diversificar. Quando eu resolvo montar um Botecast desse, Marcelo, eu tô querendo mostrar para as pessoas que se as pessoas forem inteligentes, tiverem bons parceiros, elas conseguem pontuar bons negócios onde ela sempre está em vantagem. O que é vantagem? Por exemplo, eu tenho imóvel comprado num lugar que vale 14 mil a 9 mil reais. Então, por exemplo, se amanhã der tudo errado, Vende eu por vou 12. ofertar 9.500. Vende por 10. 10, vai se livrar, 11. vai fazer dinheiro na hora. Porque a gente vive Exato. recebendo oferta pelos imóveis. Né? Você quer 300, eu dou 250. Eu já paguei 180. Não, 250 eu não quero. Mas eu tenho a liquidez na mão. Sim. Isso é um Você detalhe... tem a flexibilidade porque você tem muita margem, né? Muita gordura. Exato. E é o que você quis mostrar ali, a gente talvez não consiga falar para o pessoal. Eu não consigo ficar preso à renda variável. Eu tenho ativos de liquidez, renda fixa, mas eu também tenho ativos que mobilizam ou giram o meu patrimônio. Sempre assim, claro que eu tô... No caso, quando eu pego algum imóvel, eu sempre tenho uma perspectiva de 2 anos posicionado naquele imóvel, tá? E a gente criou um produto hoje que eu acho que é muito válido em termos de você falar para o público o seguinte. Cara, a gente incorpora o terreno, a gente constrói e a gente vende. A gente faz o ciclo completo, cara. Então, Não tem assim, trabalho nenhum. Eu mesmo sendo sócio da empresa, o Kim sendo sócio, eu entro como investidor, por quê? O que eu faço com o meu dinheiro para investir? Eu vou pôr no renda fixa? Agora já está melhor, mas teve renda fixa a 7% ao ano, eu estava ganhando 20%, 15% com imóvel, num renda recorrente, isso é muito legal. Então, assim, ter vertentes para a gente correr é sempre válido. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. Quando a gente fala em investir em imóveis, tem muita de psicologia, né? Porque assim, eu acredito hoje que não é todo mundo que possa investir. É por uma questão de pensamento minimalista, onde as pessoas querem um resultado muito para amanhã. Isso o André já pontuou, que é... Porra, eu não posso querer vender o imóvel, comprar hoje e vender amanhã. É muito provável Precisa de eu tomar... pensar a longo prazo, né? Sim, eu tenho que ter uma margem para falar, cara, eu não tenho essa necessidade de vender. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que conhecer o dono da incorporadora, por exemplo, para que eu consiga ter bons negócios. A gente, por ser menor, a gente oferece preços melhores do que a Cirela, a Gafisa, justamente porque a gente não tem essa notoriedade deles. O que você poderia ajudar a gente a exemplificar para o pessoal que quer investir no imóvel, que não conhece, mas quer ter conhecimento, o que elas devem pautar? Assim, pelo menos no nosso formato de negócio, né? A gente vende algumas unidades para investidores para completar o nosso caixa. Ou seja, todos os empreendimentos nossos têm dinheiro dos sócios também. Então, os sócios estão comprometidos com o negócio, certo? E nós montamos um formato completo, onde o investidor entra com dinheiro,
para fomentar a obra, vai parcelado durante a obra, todo mês a mês recebendo um relatório de como que está andando a obra, como está a evolução. E mesmo durante a obra, esse apartamento já pode ser vendido através do registro de incorporação. Caso, né? Foi o caso do André. Posso falar o percentual que deu, André? Pode Deu um percentual médio de 7% ao mês. Assim, parece André, coisa de agiota, né? Mas foi o que deu. O André pagou a primeira, ele ia pagar em 5 vezes, pagou a primeira parcela, a segunda parcela, na terceira parcela foi vendido o apartamento dele, que ele tinha comprado. Já começou a entrar dinheiro, suprindo o caixa, no final das contas deu 7%. E assim, não foi um caso específico do André. Na média de todos os investidores aqui, não teve nenhum abaixo de 2% ao mês. Então assim, mesmo com a Selic do jeito que tá, né? Mas então, assim, isso reforça aquilo que eu falei, né? Não importa por quanto você vende, importa... Sim. Quer dizer, a gente, no final das contas, não vendeu por muito mais do que o metro quadrado que é negociado, eu acho que foi na Vila do Mercado. Porque vendeu o preço de mercado, né? Porque o cara vai pleitear. Vendeu o preço de mercado. Por quanto a gente pegou. A gente tem que comprar bem e tem que ter uma inteligência na elaboração do projeto também, né? Exato. Quando a gente idealiza um projeto, por exemplo, eu vou lançar um apartamento de um estúdio na Vila Mariana de 25 metros. Primeiro eu vou entender aquela região, quanto que aluga que é um apartamento de 25 metros. Aluga por R$2.000 o metro. Então, se eu fizer um produto onde que a prestação vai ser R$2.000 o metro, porra, qual é o meu risco de liquidez? Diminui total. Né? Eu só vou tirar o cara do aluguel para casa própria. Ele vai continuar pagando os mesmos R$2.000 que ele está pagando de aluguel. Então isso aí, me dá muita velocidade de saída também do apartamento, né? E eu tive muita dificuldade como o cara que é sempre pé atrás de entender por que acontece isso, mas eu gostaria até de explicar pro cara que tá assistindo não achar, tipo assim, porra, mas por que esse cara vende tão barato, por um preço mais barato e tudo mais? Não é barato, mas veja bem, você vai fazer um investimento aonde você é incorporadora, você quer tirar o mínimo dinheiro do teu bolso para poder viabilizar aquele empreendimento. Então, você compra o terreno, vai construir e aquilo custa, por exemplo, 5 milhões. Então, os primeiros 5 milhões que você vende daquele empreendimento é para viabilizar o empreendimento. Então, você não se importa de vender por um preço muito mais baixo. Por quê? Porque você vendendo por um preço muito mais baixo, você viabiliza o empreendimento, tudo que vier. Então, tipo assim, tem 10 andares. Se você entrega 5 andares por um preço mais baixo, mas viabiliza o empreendimento, você vai ficar focado em ter lucro com os próximos 5 andares, entendeu? E aí você cuida bem daquele investidor para quê? Para que ele possa ter o retorno dele, que seja um retorno, porra, com a Selic a 11% ao ano, ou 12% ou 13%, como vai chegar daqui a pouco, ele ainda possa ficar feliz. Sim. E, cara, ainda ganhe dinheiro com o resto, que aí você vai vender pelo preço de mercado. Então é por isso que acontece esse tipo de coisa. Então é chegar na frente e aí é claro. Você pode ter muito networking e conseguir isso com empresas enormes, ou você pode ter um networking que vocês estão criando com o pessoal da Capital Concreto, por exemplo, né? E que vai te dar um retorno tão bom ou até melhor, né? Com muito mais proximidade até, Sim. né? Às vezes quando eu vou apresentar o produto para um investidor, né, ele, é o que você falou, às vezes um negócio muito bom assusta, né? O investidor fala assim, porra, é muito bom para ser verdade, tem coisa errada, tem alguma sacanagem no meio. Mas se você entender que eu não estou dando desconto, eu não estou mexendo na minha margem, eu estou tirando os custos. Sabia que uma incorporadora grande gasta 4% do VGV para lançar um empreendimento? Imagino. Então, um prédio de 100 milhões, eles gastam 4 milhões de esforço de venda para vender o empreendimento. Entre apartamento decorado, stand de venda, publicidade, mídias, tudo quanto é propaganda que eles fazem, chega a gastar 4% do VGV. A gente não tem esse custo. Eu viabilizo o projeto antes de ter esse custo. Então, você pode dar esse desconto para o investidor. Eu posso dar esse desconto. E aí minha margem continua igual. Entendeu? Se eu fosse ganhar 2 milhões nesse empreendimento, eu continuo ganhando meus 2 milhões. Só que aquele custo inerente daquele lançamento, aquele esforço de venda para a Cirela, para o concorrente vender, eu não tenho. Então, estou entregando na mão do investidor. O spread bancário, não tenho. Quanto que custa um financiamento bancário? Não é? Eu estou dando também, está tudo indo para o investidor, por isso que dá essa margem toda. Então, assim, em vez de o concorrente estar vendendo, o preço do metro quadrado hoje da região é 10 mil, eu consigo vender a 7. E sem mexer com a minha margem, entendeu? Então tá aí, assim. A parte legal primeiro, disso eu tento contextualizar primeiro, porque senão a pessoa acha que é muito bom para ser verdade e não entra, entendeu? É que é uma matemática inversa, né? Porque, assim, quando você vende a 7 um negócio que vale 10,
O cara já tem 40 para frente, um pouquinho mais, 43, 44. É que quem formulou os 10, Igor, entendeu todos aqueles custos para lançar. Entendeu? Os 10 está embutido o financiamento bancário, o spread, tudo, o lançamento, o decorado, tudo aquilo lá, tudo aqueles custos está embutido ali de custo que a gente não tem. Não, Então, por isso concordo. que nosso preço é mais baixo. Porque o nosso produto é feito para investidor. Quando lança um empreendimento, não se lança para o investidor. Né? O investidor entra em alguns momentos lá atrás, vai no escritório da incorporadora, com amizade, com um bom relacionamento, que aí sim consegue acessar uma tabela diferenciada. Mas quando se lança um empreendimento em padrão, Preço final, né? é para o consumidor final. É com ideia do cara que vai morar. E ainda mesmo assim, algumas das pessoas só compram para investir. E compram de forma errada. E aí se frustram com o investimento imobiliário. Entendeu? Eu, por exemplo, não tenho que me queixar hoje. Eu só ganho com investimentos imobiliários. Claro que eu queria deixar bem claro que a gente vive um momento, acho que é de bonança no mercado imobiliário, porque tudo que se compra se vende. E vai chegar um ponto que talvez eu fique com 1, 2, 3, 4 Não, imóveis para Por trás isso que você precisa focar em longo prazo. Mas precisa diversificar. Mas veja bem, Igor, se você compra um imóvel por, sei lá, 10 mil reais metro quadrado, num lugar onde se vende a 14, mesmo que naquele momento você não consiga vender, você consegue alugar e ganhar se você for fazer o percentual em frente ao valor investido... Exato, é uma coisa absurda. Vai buscar vale 0,7, muito a pena, 0,8. né? Porque... frente a 0,4, 0,5 de mercado, entendeu? Porque Exato. você comprou desagiado. O que não pode é você fazer isso pensando no curto prazo. Por exemplo, eu conheci um monte de gente que quebrou, porque, por exemplo, até 2008 você comprava o empreendimento no lançamento, aí durante a obra ele valorizava, aí você comprava muito mais, tipo assim, ao invés de você comprar um apartamento, você comprava 4, mesmo não tendo dinheiro para pagar os 4. Mas aí, durante um bom tempo, até ficar pronto, você vendia 3. E aí, depois que ficou pronto, você vendia o outro, aí você ganhava o dinheiro e tudo mais. A hora que veio a crise, a partir de 2011, por exemplo, esse cara chegou, a obra ficou pronta, ele tinha 4 apartamentos, ou 5 apartamentos, ou 6 apartamentos, não conseguia vender porque, enfim, veio a crise imobiliária, lá nos Estados Unidos primeiro, depois aqui, e aí ele tinha ele não podia quitar ou fazer 6 financiamentos, enfim. E aí ele passou apertado, né? Então, você não pode fazer isso focado no curto prazo. Quando você faz no longo prazo, ficou pronto, não vende, Mas, André, cara, você aluga e tá tudo certo. Né? Mas sabe porque a maioria das pessoas tem essa visão que imóveis é para longo prazo. E eu não discordo disso. Se for fazer no modo tradicional. Mas frente a uma estratégia, nós lançamos até agora, a Capital tem 5 anos, a Capital Concreto tem 5 anos, nós já fizemos quem a gente já entregou e está em construção, já fizemos 325 apartamentos, quase 100 milhões de reais. Todos os empreendimentos que a gente vendeu não tem nada em estoque. Então, todos foram vendidos. Mas eu não acho que investimento imobiliário tem que ser a longo prazo. Exato, mas... O que eu acho é o seguinte... O meu business é ganhar dinheiro. Se for para daqui a um mês, é muito melhor para daqui a um ano. Mas você tem que ter a mente aberta, que tipo assim, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Você não pode pegar alguma coisa que você precisa ter retorno daqui a um mês, e aí se não vender, você se fudeu. Você precisa ter a capacidade de honrar daqui a um ano. Então, né? Mas frente ao valor que você já entrou... É fácil você, até para um outro investidor tomar no seu lugar, entendeu? E quando você tem experiência e tempo de vida, você consegue medir isso. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, meu pai começou a comprar fazenda no Tocantins e não valia nada, entendeu? Isso hoje vale 100 mil reais o alqueire, que é uma coisa simplesmente absurda em relação ao que era há 30 anos atrás, o que ele pagou e tudo mais. Então, aquilo que ele comprava que não valia nada, hoje vale uma fortuna. E aí, tipo assim, um monte de amigo meu, ou pai de amigo meu, não tinha nada, mas tinha terra e hoje vale uma fortuna. Por quê? Porque, por exemplo, Bitcoin você ainda consegue criar. É limitado, mas você consegue minerar e criar ainda, tá certo? Dólar toda hora se imprime, né? Empresas na bolsa toda hora aparece uma nova, mas terra
brother, é limitado. Deus fez e a partir daí limitado, ele não tem. consegue fazer mais nada. Então, isso tende a se valorizar com o passar do tempo. Passando por patamares durante alguns tempos, alguns momentos e tudo mais, mas ainda isso se valoriza muito. Por isso que eu acho que se o grande lance provado por um cara que ganhou um prêmio Nobel é diversificação, eu acho que imóvel é um troço, ou imóvel, FII eu gosto menos, porque FII você compra pelo preço do Vira mercado. passageiro, né? Você não consegue barganhar como eu faço, como a empresa de vocês faz e tudo mais e tal. Mas ainda assim, para o cara que tem pouco dinheiro, pode ser um bom negócio. Independente disso, tipo assim, você não vai criar 1 metro quadrado a mais de terra nesse mundo. Já Com tá lá. certeza. Não tem mais do que isso. Então, é sim um negócio limitado que cada vez tende a ter mais valor. Mas aí sim, nesse formato eu entendo sim que é longo prazo, que você tem que sentar, encarteirar e ficar. Mas assim como Mas assim depende como do preço que você compra. Né? Isso, então, assim como na bolsa, o imóvel eu acho que é a mesma coisa também. Por exemplo, se você tem um imóvel perto de metrô, com preço atrativo, com estudo de demanda da região, isso aí vai te minimizando os seus riscos, o seu prazo de liquidação. Com certeza, né? com certeza. Então, Mas é uma coisa que, assim, no meu entendimento, imóvel é uma coisa que eu compro. Se eu puder vender daqui a 1 mês e ganhar um bom dinheiro, tá tudo certo. Lógico. Se for ficar para 10 anos, não tem problema. Eu vou arrumar um jeito de aquilo... desde que eu tenha comprado pelo preço certo, eu vou fazer um bom negócio em algum momento. Em algum momento eu vou fazer um bom negócio. Então, o que eu tô querendo dizer assim, que dentro da nossa operação tem toda uma inteligência por trás, entendeu? Não é simplesmente construir e vender. Então, assim, como o nosso foco é trabalhar em investidores, eu preciso entregar performance para o investidor, porque eu quero que o investidor compre um hoje para experimentar nosso formato, vendendo esse vai comprar 2, 3, 4, nossa empresa depende disso para crescer. Então, assim, a gente quer entregar resultado. Então, assim, a gente faz todo o trabalho por detrás disso para que entregue a velocidade da venda, entendeu? Então, assim, eu entendo, primeiro, antes de lançar um produto, eu entendo a liquidez dele. Eu já sei quanto que custa o aluguel daquele apartamento. Porra, se o cara paga R$2.000 de aluguel, a prestação é 2.000, por que ele não compra? Ele dá o FGTS dele lá como entrada e continua pagando a mesma coisa que ele paga de aluguel. Só que é o imóvel dele. Só que é o imóvel dele. Isso é legal até para a gente pontuar o seguinte. Quando a gente fala em performance, a gente tem um negócio que eu... Só que assim, eu vou pontuar. Você falou, a empresa é minha também, eu sou sócio. 5 anos. Mas são 5 anos sem passar por uma crise. De repente vai vir uma crise em algum momento do setor que a gente tem uma outra percepção. Mas, enquanto não teve crise, eu já dupliquei o dinheiro que eu tinha em imóveis. E além disso, você estando com o cliente certo, Igor, o cara não vai ligar se daqui... Para mim, o que mais eu quero hoje é que venha, sei lá, uns 2 anos de crise no mercado imobiliário para eu poder comprar, porque eu só comprei lá atrás. Eu comprei coisa, Igor, há 3, 4 anos atrás, você sabe disso, que porra... Nunca mais eu achei, tanto é que faz tempo que eu não compro, só de vocês, né? Porque a gente tá fazendo outros negócios e tal. Mas é difícil comprar. Então uma crise pro cara que tem a mentalidade de longo prazo não é ruim, porque, porra, Vila Mariana, né? Eu comprei meu apartamento, eu moro lá, é tipo R$9.000 o metro quadrado, tá 15. Entendeu? Se eu puder comprar de novo a 12, porra, que legal que vai ser. Porque aí eu sei que lá na frente vai estar 18. Se você vender 14, tem cliente, né? Você dá 15. Exato. E tem um negócio também que ele é mais complexo, porque assim, né, a gente tá falando de comprar barato, vender caro. Isso aí, é o ideal. É comprar barato vendendo preço. Vender caro tem no risco da liquidez. O que vende é o preço de mercado. Mas tem uma coisa que é mais importante. Isso. Quando a gente fala em comprar, vender, a gente precisa ter só um foco, tá? O André acabou de falar, eu queria que viesse uma crise por 2 anos. Cara, o investidor inteligente, ele tem que pensar assim, eu vou... Então eu sou burro. Não, tô brincando, mas fala aí. Em cima do seu comentário. O investidor inteligente, ele quer sempre estar líquido numa crise, para ele ter a barganha, a oportunidade de barganhar. Dinheiro é a força.
É por isso que eu não compro muita coisa, cara, nos Quando tá no últimos 2, oba-oba. 3 anos, porque tá tudo no oba-oba. Eu não quero comprar agora. Mas Eu assim, quero vender. Aí o. é difícil aparecer uma oportunidade dessa, entendeu? E assim, eu acho que até na bolsa é um negócio foda. Sim. É o que tá acontecendo agora. Tem ativo aí bom pra caralho, descontado pra cacete. E a gente tá falando disso já faz uns 2 meses, né? Sim, Então. eu tava falando, sei lá, faz uma semana. Eu abri o Instagram e apareceu uma propaganda da Nord Research falando de Do BID11. Breia. BID11. Bid 11. Já Banco subiu Inter. uns 30% desde então. Meti ele ela 16, tá 21 pila, mano. Olhando a oportunidade, falei, pô, o cara tem razão. Não Muito tem obrigado, sentido. Renato Breia. Não tem, nosso mano. amigo. Porra, e eu falei, caralho, mas o cara tinha, a ação tava 82. Tá 15 conto. Eu falei, porra, mano. Eu vou arriscar um Tem que experimentar, pedacinho. né? Tem que Pus testar, um né? pedacinho. Lógico. Então, assim, a crise, o problema, ele é sinônimo de oportunidade. As pessoas precisam saber disso. Então, mas as pessoas não sabem. Por exemplo, para investir na bolsa, você tem que conhecer da bolsa, né? Sim. E as pessoas não conhecem de imóvel. Elas conhecem de imóvel como para morar no imóvel, como sua casa. É. Elas não sabem investir em imóvel. Aí você vai falar para uma pessoa, escolhe um bairro para você investir em São Paulo. O cara vai falar, vou investir na Vila Olímpia, vou investir na Faria Lima, vou investir na Vila Nova Conceição. Meu, já tá no topo, já tá esticado tudo. Você vai comprar no topo? Assim, a minha visão, o meu estudo da bolsa me fez agregar algumas coisas que eu não tinha. Eu tinha uma visão de imóvel. Aí eu consegui enxergar o ciclo do negócio, entendeu? Eu falei, pô, o cara vai comprar um negócio. Aí sim, esse vai segurar 3, 4, 5 anos até que caia e suba de novo. Porque, meu, hoje a Vila Nova Conceição tá 40 mil reais o metro. O cara compra lá pra chegar quanto? 60? Não faz sentido. Entendeu? Não, é isso aí. Então Então assim, a pessoa não tem expertise, entendeu? Tá difícil de comprar. A gente já escolhe os nossos empreendimentos em lugares que têm potenciais de valorização. Porque esse potencial de valorização vem de graça pra gente, sem esforço. Certo? Comprei o terreno, fiz a obra, mesmo esforço, meu, e a região me ajudou valorizando. Meu, né? Não precisei fazer nada para isso. É isso aí. Então as pessoas não têm conhecimento. Vai assistir no final aí sobre investir em imóveis, eu vou deixar uma oportunidade para eles assim. Na descrição do vídeo eu vou deixar um WhatsApp que ele vai falar comigo ou com você, que a gente recebe isso, sobre investir em imóveis. E aí é uma oportunidade do cara conhecer, porque assim, para mim, é difícil falar, mas como que eu vou dizer? Eu acabei mudando um pouco da minha mentalidade, diversificando a minha carteira, mas também não é difícil a decisão, porque ao longo do tempo eu tenho um preço bacana. Cara, eu tive vários investimentos aqui, a gente já está há 5 anos, né? Onde eu quase dobrei o dinheiro que eu entrei. E aí eu não vou pontuar o tempo que eu fiquei. Às vezes é 2 anos, às vezes é 18 meses, às vezes é 30 meses. Mas para o investidor inteligente que ele está dobrando o capital, sempre tombando o capital, dobrando, né? É uma coisa legal de se fazer para quem pensa em médio e longo prazo. O curto prazo, não. O curto prazo, o imóvel não tem essa garantia toda por causa da questão de liquidez. Mas para o cara que pensa lá na frente, o cara que quer aposentar, eu vou dar um exemplo. Eu falei aqui que eu tô com 12 imóveis. Cara, eu tinha 6 imóveis. Hoje eu rodo 12 com o mesmo dinheiro que eu coloquei no começo. E o 12 vai virar 20. 12 vai virar 20. E aí vai. 20 vai virar 28. E vamos. E aí, na hora Começou que com virar 6. 50... Aluga tudo. E vai embora. E Faz dá uma 100 mil por ajuda mês. pros seus amigos mais velhos que fez merda na vida, tipo, se acontecer comigo Vou torcer e tal. pra você ter tomado Oi? pouca canjibrina. Bom, cara, eu vou te falar pra gente finalizar que, porra, eu gosto muito da Bolsa, né? Enfim, eu tô nesse mercado há 20 anos e tudo mais. Mas gosto também do mercado imobiliário. Acho que, mais uma vez, não importa por quanto você vende, importa É o por quanto preço você que compra. compra. Eu acho que é justo. E aí, isso. se você conhecer pessoas como a Capital Concreto ou empresas como a Capital Concreto que
te dá a possibilidade de comprar por um preço mais barato para você vender, como você falou, não é mais caro, É no é preço do pelo mercado, preço de mercado, ganhando. isso acaba valendo muito a pena. Eu não estou falando de bobeira, eu já comprei, já vendi, você falou que eu tive um ganho de 7% ao mês. Ótimo, isso é coisa até que parece coisa de agiota, mas porra, tomara que vocês continuem, não dando 7%, mas que seja 2, 3, 4, eu vou continuar cliente de vocês. 2, 3 é a nossa realidade. Da maioria dos investidores Então, consegue tirar isso. por muito tempo, porque porra, isso é mais do que você consegue no mercado real, mesmo com CDI pagando. Lembrando que é Os absurdos estão pagando líquido agora. isento de imposto, isso, tá, gente? E fora, como nós desenvolvemos um formato para investidores, a gente criou uma inteligência tributária dentro da empresa também. Então, ou seja, o cliente, o investidor, ele entra com dinheiro, nós trabalhamos, nós fazemos a construção, nós vendemos o apartamento para ele através da nossa house, nossa imobiliária, para que o investidor não tenha trabalho nenhum, né, para sair da operação. E a gente tributa tudo pela empresa e distribui lucro através de distribuição de lucro para o investidor. Lá Então, atrás eu vai tinha um imposto negócio que eu... isento de imposto de renda. O Kim queria fazer comigo, que ele chamava verticalização do boi, né? Que era tirar o atravessador, né? Então a gente fez a mesma ideia no mercado imobiliário, que é você incorpora, você constrói, você vende e tiramos todos os atravessadores. É por isso que o cara tem uma rentabilidade top. Então eu não pago a comissão pro cara do terreno, eu não pago a construção, eu não pago a venda. A gente já tem a proposta que está tudo isso embutido. Então, isso gerou uma redução de custo e gera a praticidade o também, desconto. O desconto que eu falo, assim, o preço para o investidor, ele entrar com a gente e ele obter lucros reais, que é uma coisa legal. E tem uma novidade para contar, que aí nem você está sabendo ainda, Igor. Eu e o Kim, a gente está desenvolvendo um formato para que a gente não precise vender um apartamento, mas a gente possa vender 1 metro quadrado, por exemplo. E isso então, já tem alguns incorporadores fazendo, né? Você entra no projeto lá atrás, antes até... A gente vai construir tantos metros, o cara compra. Então você constrói 1000 metros, vendeu 100 metros, você recebe equivalente àquilo. Você não tem um apartamento, você tem uma metragem quadrada. Isso, mas aí seria uma sociedade, mais ou menos, num todo, né? O nosso negócio vai ser um pouco diferente aí, né, disso aí. E é nisso aí, e aí a pessoa ainda vai poder comercializar 1 metro quadrado no decorrer do andamento da obra. Então, vamos ter um book lá, né? Por isso que o Kim está me ajudando. A gente vai ter um book onde que a pessoa está, onde ela quer vender, onde que quer comprar, e a gente pode fazer liquidez no meio a qualquer momento. Isso é legal pra caralho. Então a gente acaba com o risco da operação do investimento aí de longo prazo. Na hora que tiver isso, a gente para de operar a bolsa e vai operar a book. Não, eu ganhei R$400 sexta-feira operando o índice lá. Eu já boto esses R$400 nesse negócio aí. Compra 1 metro. Já vai dar de... Seria legal. 1 metro. Já pensou? Um metro custa 10 mil. Eu compro 0,0005 de metro. Mas imagina a pessoa poder comprar né? Imagina, é o que a Bolsa fez, a B3 fez, né? Saiu do contrato para o mini contrato. A mentalidade nossa é a mesma. Imagina que a gente populariza a pessoa, porque hoje a pessoa quer investir em imóvel, tem que ter 200 mil, 300 mil. 400 mil, né? 180 mil. Se der a mil. oportunidade do cara investir 20 mil, 8 mil, 7 mil, porra. E vai ganhar, você ganhou 30%, 40%, vai ganhar 40%, mesma coisa, só que no patrimônio que ele pôs. Então, assim, o nosso leque, meu... Por isso que eu tô falando, eu devia estar fazendo esse podcast com o Kim, que é muito mais inteligente que esse aqui, ó. O Aliakim Pereira de Sá. É o cara. Olha aí bota o Igor aí. Amanhã já temos uma reunião aí, Kim, ó. Conto com você amanhã, hein? Aí bota o Igor pra falar sobre isso, aí ele não sabe nada. Ele só tá Eu só quero beber cerveja. Então a gente tá aí pra inovar. Ó, diferente. Foi muito produtivo. A gente quer se afastar da manada. Isso aí. A ideia do Botecast de hoje era mostrar, primeiramente, que existem diversas maneiras de pensar em investimentos. Se você tá no day trade, dá uma subidinha, vai ver swing trade, vai tentar diversificar. Sai da caixinha. Mas também, dá uma olhada fora, que de repente você tá quebrando a cara, se ferrando, e tem gente que tá praticando coisas vantajosas, legais, corretas, tudo certinho. Então, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Obrigado. Marcelão, obrigado. André Moraes, brigadão. Só não dá pra investir em churrasco do Igor aqui, que é meia boca pra caramba. Linguiça e pão de alho. Se fosse o Aliakim, isso que eu tô falando, tinha que estar o Aliakim aqui, porque o Aliakim faz uma carne certinha e tal. Aí, ó, carne... Pelo menos a cerveja é rainha. Pelo menos isso. Aí, ó.
Obrigado, meu Abraço, meu irmão. Até mais. Valeu. Valeu, gente. Até mais.